de Deus. Nosso horário é breve, até vermos o que pode suceder nesses últimos dias, mas nós temos até daqui a pouco para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. O texto que foi lido nessa noite, de Êxodo capítulo 8, você pode deixar sua Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 8, versículo 25, é um assunto que nós vamos estar, talvez você já até ouviu falar, mas aqui está o que Deus deu para nós, né? Não o que outro falou, o que Deus colocou no nosso coração para transmitir para a nossa vida num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, num tempo tão indeciso, um tempo trabalhoso, como o apóstolo Paulo anunciou a Timóteo, anunciou em suas epístolas. E diante disso, nós tiramos alguma coisa desse texto de Êxodo entre Moisés, Faraó, Arão e o povo de Israel. Ou seja, Moisés, Arão, Deus, Faraó e o povo de Israel. Nós vamos ver aqui algumas propostas, ou 4 propostas que Faraó fez para Moisés, quando Deus ordenou que era para o povo de Deus sair do Egito. E Faraó fez 4 propostas para Moisés. Todas as 4 foram recusadas. E diante destas propostas, meus queridos, o tempo presente que nós estamos vivendo não é diferente. Nós estamos vivendo uma época de propostas do mundo, Egito, do diabo, Faraó, né, que quer, de uma forma ou de outra, nos levar a ser, como se diz, a ser enganados pelas propostas que nos é imposta à nossa vida, que é imposta ao nosso viver, ao nosso coração, à nossa alma. Então nós vamos ver 4 propostas que Faraó fez para Moisés, quando Moisés falou que iria tirar o povo de Deus ali do Egito. A introdução: Deus sempre tem um plano para o seu povo. E no Egito não foi diferente. Deus tinha um plano para tirar o seu povo da escravidão de Faraó. Mas Faraó, durante as tentativas de Deus, Faraó fazia proposta para o povo. E nós vamos ver quais essas propostas. Imagine bem, meus queridos, você está procurando um trabalho, está procurando um serviço, e de repente aparece uma proposta boa, e você tem uma ótima em mãos, e às vezes a proposta que o outro vai fazer para cobrir a que você já está seguro, pode ser permissiva, pode ser ruim para a sua vida, né? Pode ser uma proposta que eu já vi muita gente: não, se você sair de lá, olha lá, eu te dou casa, eu te dou moradia, eu pago salário para você, pago para sua esposa, e vocês vão morar lá, vocês vão cuidar lá para mim. Saiu do serviço e foi para aquele lugar por causa da proposta, e com 3 meses aproximadamente, a proposta caiu por terra, ele ficou sofrendo, a família sofrendo, e perdeu o outro serviço. Então, existem propostas na nossa vida que pode danificar. Existem propostas que, às vezes, nós estamos bem na presença de Deus, estamos bem na presença do Senhor, e estas propostas podem ser prejudicial ao andamento da minha vida espiritual, sentimental, emocional, em qualquer aspecto da nossa vida.
E Deus chega para Moisés e para Arão e diz: olha, vocês vão comparecer perante Faraó, e eu vou tirar o meu povo, vou usar vocês para tirar o meu povo das garras de Faraó, tirar o meu povo das mãos de Faraó. Aí o que acontece? A Bíblia nos diz que Moisés foi até a presença de Faraó, como todo mundo sabe da história, né? Fez tantos sinais ali na frente de Faraó, os magos de Faraó também fez, e assim por diante. E o coração de Faraó sempre endurecido, sempre endurecendo. Por causa do quê? Porque Faraó, meus queridos, viu aquele povo de Deus crescer, viu aquele povo de Deus progredir dentro do Egito. E você sabe com quantas pessoas começou o povo hebreu dentro do Egito? 70 pessoas. 70 pessoas. E depois estava em milhões. Faraó assustou. Você vai ver que ele fez para matar as crianças e tanta coisa, para reduzir. Aumentou a carga do povo, para o povo trabalhar quase dia e noite, para o povo cansar e não ter tempo para arrumar filho. Foi o que Faraó fez. Aí o que aconteceu? Quando o Faraó acordou, o povo já estava, não tinha nem o dobro não, tinha o cêntuplo do que estava lá dentro, já tinha, como se diz, crescido assustadoramente. Só que aí a escravidão do povo de Israel era tão grande, que a Bíblia diz que Deus desceu para ver o sofrimento do povo. Lá no livro de Gênesis vai falar assim, eia, desçamos, porque a aflição do meu povo chegou até mim. A aflição do meu povo chegou até eu. Aí o que aconteceu? Desceu, viu a aflição. Aí passa um determinado tempo, Moisés nasce, Moisés cresce, Moisés foge para o deserto, depois de matar um egípcio. Deus prepara o ministério de Moisés. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos com o povo. Aí agora chegou a hora. Moisés, o versículo 25 aí, Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Quando Moisés chegou, falou para ele: nós queremos a tua permissão, Faraó, que nós vamos sair daqui e nós vamos adorar a Deus. Nós vamos sacrificar o nosso Deus. Nós vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aí o Faraó chega com a primeira proposta, que o povo queria sair. O Faraó chega e diz: olha, é o seguinte, vocês podem ir, vocês podem sacrificar ao vosso Deus nessa terra. Ou seja, aqui no Egito. Vocês podem servir o Deus de vocês aqui no Egito mesmo. Não precisa de sair daqui. É a mesma coisa do diabo dizer hoje: não, você pode ser crente lá no mundo. Você pode ser crente fora da igreja. Não precisa de igreja. Não precisa de reunir. Você pode ser crente. Então, Faraó estava o quê? Fazendo uma proposta. Não, eu libero vocês, você está liberado. Vocês podem adorar a Deus. Mas é aqui na terra. Veja bem, após, meus queridos, passar 4 pragas, veja aí, após 4 pragas que Deus já havia derramado ali no Egito, foi que Faraó fez a primeira proposta para o povo de Deus. Você vai olhar no capítulo 7, versículo 19, a praga do sangue. As águas dos rios, de tudo, transformou em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 19. Segunda praga, você vai ver em Êxodo capítulo 8, versículos 5 e 6, a praga das rãs. Havia rã em cima da mesa, em cima da cama, do povo do Egito. E o que me chama a atenção quando eu li isso aqui, quando Deus mandou a praga dos animais e tudo, Deus falou: só vai atingir o que é do Egito.
do meu povo vai continuar intacto. É só Deus para fazer isso, né? A mesma coisa Deus falar, vai chover aqui na sua casa, mas na casa do lado aí não vai chover não. Foi o que Deus fez. E era rã. Faraó chegava no palácio, chegava lá no trono dele, o que tinha lá? Rã. A Bíblia diz que as rãs cobriu a face da terra. Cobriu a face da terra. Tomou conta. Aí foi a segunda praga. Na terceira praga, Êxodo capítulo 8, versículo 16 e 17, vem a praga do quê? Do piolho. Piolho em todos os... Irmão, quem estudou na escola e lembra daquela época, hoje quase não tem isso mais. Ainda tem, mas não é igual era. Gente, você via piolho caindo da cabeça de menino. Eu falo porque sentavam na minha frente assim, eu via andando assim. Agora você imagina uma praga de piolho. A face da terra tudo tomada de piolho. Um piolho já é ruim, você imagina um caminhão de piolho. Foi o que Deus fez. Aí Faraó ainda endureceu o coração, vendo esse monte de praga, endureceu o coração. E Deus falou, vou mandar mais uma. Êxodo capítulo 8, versículo 22 a 24, fala da praga das moscas. Irmã, você já viu quando você está fritando carne, uma coisa cheirosa? Meu Deus do céu. O que chega lá? Mosca. E aquelas bem azulona mesmo, bem verdona mesmo, né? Agora você imagina uma praga. A Bíblia fala que Deus ia mandar o quê? Um enxame de mosca. O que é enxame? São milhões, são bilhões de moscas ao mesmo tempo tomando conta. Aí Faraó, não, eu vou deixar vocês ir. Não, fala para o seu Deus parar com esse negócio, tira essas moscas. Aí Deus recolheu todas as moscas. Recolheu, né? Todas as rãs. E diz que foi um fedor tão grande, quando as rãs foram mortas, que morreram. E o povo teve que aguentar aquilo. Aí Faraó, não, fala para o seu Deus parar, pode sair. Não, mas espera aí. Ele falava, pode sair, mas depois ele voltava atrás. Não, cultua aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Irmãos, quando você vai lendo isso aqui, o Espírito de Deus vai te abrir no entendimento, o que nós estamos vivendo hoje. Não precisa de igreja não, fica do jeito que está, meu filho. Deus só quer o coração. Deus não está preocupado com a sua conduta, com a sua... Não, que é isso? Isso aí é... Como que se fala, gente? Quando tem um tipo de um império, mas não é. O sistema, isso aí é o sistema, isso aí é o sistema do homem. Nós é livre, nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio e tudo mais. Aí Faraó fala, olha, então vocês podem ir, mas vocês sacrificam aqui mesmo, ao Deus de vocês. Aí Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus, a abominação dos egípcios. Como que você vai oferecer um culto a Deus lá no mundo? Como que você vai oferecer um culto a Deus numa balada? Eu fico pensando, irmãos, tem gente que ainda tem coragem de falar isso. Eu estou indo lá para evangelizar. Evangelizar o Satanás, só se for. Porque tem gente que vai e não volta. Tem gente que vai e se perde por lá mesmo. Isso é um meio que o diabo usou para quê? Para arrancar as pessoas da presença do Senhor. Não, mas o Paulo, pastor, ele fez de fraco para ganhar os fracos. Ele fez de tolo para ganhar os tolos. Agora você vai fazer de cachaceiro para ganhar os cachaceiros. Vai fazer de maconheiro para ganhar os maconheiros. Vai fazer de ladrão para ganhar o ladrão. É isso? Não. O que transforma é o poder da palavra de Deus, meus queridos. Deus não deu poder para o ministério, Deus não deu poder para os pastores transformar ninguém, mas Ele deu o poder daquilo que transforma as pessoas, a palavra. Ele não deu poder para nós, transformar as pessoas, mas Ele colocou nas nossas mãos o poder que pode transformar, o efeito da palavra. O efeito da palavra que muda, que transforma.
Aí Moisés falou, não vou sacrificar o nosso Deus aqui no Egito, não. Eu não vou oferecer sacrifício aqui, não. Nessa terra de abominação? Não vou, não. E aí, irmãos, olha aí. Faraó fez a proposta para Moisés adorar a Deus ali mesmo, no Egito. Faraó queria que o povo de Deus sacrificasse a Deus ali no Egito mesmo. Ou seja, não precisa de mudança. Não precisa de mudar, não, gente. É igual aquele que você, eu não mudo de religião. O negócio não é mudar de religião. O negócio é aceitar Jesus, meus queridos. O negócio não é mudar de placa de igreja. Não, o negócio é aceitar Jesus e viver para Jesus. E Faraó estava dizendo assim, ó, porque se vocês for para lá, vocês vão ter que mudar. E aqui não precisa de mudança, vocês podem ficar do jeito que vocês estão, ué. Vocês podem, é igual hoje, tem igreja que já, não, você venha bebendo e saia fumando. Ou você venha fumando e saia bebendo, não, porque ninguém tem nada com a vida de vocês, ninguém tem nada com a vida particular de vocês. Espera aí, com a vida particular não temos não, mas com a vida espiritual nós temos. Com a vida espiritual nós temos, porque é nós que vamos ter que dar conta de você naquele dia. A Bíblia já fala, obedecei os vossos pastores como aqueles que hão de dar conta das vossas almas. Então Faraó dizia, não, vocês não precisam de mudança, porque você já está no Egito, mesmo por causa do jeito que está. Você não viu o que o inimigo arrumou? Irmãos, Deus, olha aqui, vem comigo aqui, entende aqui. Se Deus não interfere nesses dias, permitindo esse vírus, há 2 carnaval atrás, já tinha igreja que já estava sambando. Já tinha pastor que já tinha rendido ao carnaval. Mas carnaval evangélico. Não existe, nós não precisamos de cópia. Nós não precisamos copiar nada do inferno. A igreja tem a revelação de Deus. O que nós precisamos é buscar a revelação do Espírito de Deus para nossas vidas e para a vida da igreja. Mas vocês viram, já tinha pastores, já tinha, eu nem sei como é que fala, bloco evangélico e tudo mais. Aí Deus fala, vocês estão entrando nessa? Está igual aqui Faraó. Não, vocês não precisam, pode ficar aqui mesmo, fica aqui mesmo, sacrifica ao Deus de vocês aqui mesmo. Não precisa de mudança. Olha o que mais, não precisa de mudança, não precisa sair do mundo, quer dizer, vocês não precisam sair do Egito. Aí está dizendo, vocês não precisam sair do mundo, vocês podem servir a Deus no mundo, tranquilo. Não é isso que nós ouvimos de muita gente, irmão. Hoje você não sabe quem é crente mais. Está tudo igual, é misericórdia. Está tudo igual. Vestindo igual ao mundo, andando igual ao mundo. Tanta coisa igual ao mundo. E nós não fazemos diferença mais. Nós não fazemos. Hoje, às vezes, você topa com uma pessoa, vai, paz do Senhor. Você tem vergonha de falar a paz do Senhor. Por quê? Porque as suas obras não condiz com o que é o Evangelho. Eu estou na igreja, mas eu estou no mundo. Então a pessoa vai ter que escolher ou Jesus ou o mundo. Ele não pode servir a dois. Ou ele aborrece um e abraça o outro, ou ele não fica com nenhum. Ou ele fica com o mundo. Era o que Faraó estava dizendo. Olha, vocês não precisam sair daqui. Quer dizer, vocês não precisam sair do mundo para adorar a Deus. Vocês não precisam sair do mundo para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus estando no mundo. Estando na balada, na prostituição, nas festas mundanas e profanas, idolatria e etc. Não, esse negócio de igreja vai acabar, gente. Vai ser um povo só. Eu não quero fazer parte de um povo só, não. O único povo só que eu vou fazer parte é o povo lavado e remido no sangue de Jesus. Aqui na terra, de jeito nenhum. Não, é o ecumenismo. Nós vamos chegar lá na frente, calma que nós vamos chegar lá e nós vamos falar do ecumenismo, está aqui, que está nesse texto, está dentro dessa palavra.
Não, pastor, mas seria uma boa. Pensa bem, as igrejas todas unir. Zunir, né? Zunir. Não é unir, não, é zunir. Aí você chega num culto aqui, um tá, aleluia, o outro tá, tic, 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 tic. O outro tá. E aí? Não, pastor, Deus não importa. Se Deus importou com a sandália do Moisés, que era do Egito, ele não, meu Deus, o que é uma sandália? Uma sandália não é nada, né? Mas para Deus representava. Representava. Aquela sandália do Moisés trazia o quê? Uma lembrança da onde? Do Egito. Com aquela sandália, quem sabe o Moisés tinha matado aquele egípcio. E Deus falou, não quero nada que era do Egito na tua vida. Eu quero você limpo, eu quero você zero para mim. Quero você zero para mim. Aí hoje o povo está vindo para Deus, cheio de balangandã. Ah, mas o negócio é o seguinte, mano. Aí, ó, Jesus tatuou, mano. Vou nem falar nada, não. Ah, Jesus fez. Então vamos para a Bíblia. Aí, olha aí. Adorar a Deus estando no mundo, na balada, na prostituição, nas festas mundanas e profanas, na idolatria. Festas mundanas, irmão. Hoje o povo participa de festa mundana como se não fosse crente. Come do sacrifício, da idolatria, do paganismo, como se não fosse crente. Não, pastor, não acontece. Irmão, lógico que acontece, meu Deus do céu. Acontece sim. E a pessoa não tem consciência. Se ele estiver fazendo consciente, é uma coisa. Se ele estiver fazendo inconsciente, é outra coisa. Mas a maioria está fazendo consciente. A maioria está participando consciente. Vamos mais aqui. Faraó assim estava dizendo: não precisa de mudar de ambiente. Precisa de mudar de ambiente, não. Precisa não. Aqui mesmo, fica do jeito que está aqui, ué. Agora, como que você vai cultuar Deus num ambiente de bagunça, de pecado, de maldição? Como que você vai adorar Deus? Como que você vai adorar o Senhor? E era o que Faraó, irmãos, para você entender, o linguajar bíblico, o figurativo da Bíblia, que aqui é uma linguagem figurativa para nós, uma linguagem simbólica para nós. Faraó representa quem? Quem? Pode falar. O diabo. Egito representa o quê? O mundo. O mundo. Israel representa o que hoje? A igreja, as propostas que o faraó está fazendo, que o diabo está fazendo. Não, você pode ser crente, mas você pode enxugar, filho. Você pode ser crente, mas você pode, entendeu? Porque isso aí não interfere, não. A Bíblia não fala. Era o que Faraó estava fazendo para o povo. Quando ele falava que não era para sair de lá, era isso que ele estava dizendo, é o que ele está falando hoje. Não, vocês podem até ir na igreja, mas vocês têm que ficar aqui no mundo também. Aqui é de vocês. É as propostas que o inimigo faz. Aí veja, Faraó assim estava dizendo, não precisa de mudar o ambiente, o seu Deus só quer o seu coração, o resto está tudo liberado para você. Deus só quer o seu coração, o resto é você que escolhe, filho. É você que escolhe. Aí quando você vai ler, lá no livro de Eclesiastes, que fala assim, ó, jovens, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, que de todas as nossas obras,
Deus vai fazer o quê? Vai pedir conta. Salomão escreve. Então a pessoa acha que, como o faraó fala, como o mundo fala, não, Deus só quer o seu coração. Deus não está preocupado com a maneira que você veste, com a maneira que você anda, com a maneira que você... É lógico que está. Lógico. Quem cultuava Deus nu, quem cultuava Deus sem roupa, eram aqueles deuses pagãos, que tinham os prostitutos cultuais, os homens que eram prostitutos cultuais, as mulheres que eram prostitutas cultuais, que faziam relações sexuais durante o culto que eles ofereciam ao Deus deles. E agora nós vamos fazer um culto, oferecer de qualquer maneira, de qualquer jeito. É isso que o diabo quer que nós fazemos, meu querido. Oferecemos um culto de qualquer jeito, de qualquer maneira, rápido, né? Opa, vamos lá, vapt-vupt, acabou, aleluia, glória a Deus, tchau. Opa, cumprir mais uma obrigação hoje. Aí sai daqui e vai para outro lugar que Deus não... A igreja não é cumprimento de obrigação. Se eu estivesse servindo a Deus como uma obrigação, eu fui no culto domingo, cumpri minha obrigação, eu estou perdido, eu estou roubado. Isso não é uma obrigação, isso é uma maneira de eu expressar que eu amo o meu Deus, e que o meu Deus, Ele é dono da minha vida, Ele é dono da minha casa, Ele é dono de tudo que eu possuo, é dEle. Não é, eu fui quarta-feira, agora eu fico quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí depois eu vou na sexta. Aí depois eu fico sexta. Meu Deus do céu. Se tiver assim, está perdido. Porque nós temos que ter um compromisso. E era isso que Faraó queria. Não, gente, vocês não precisam ter compromisso com Deus de vocês, não. Vocês é muito em cima da risca. Não precisa disso, não. Veja, ó. O resto você está liberado. Faraó estava dizendo, vocês não precisam de um lugar exclusivo para adorar o seu Deus. Hoje o diabo também fala, vocês não precisam de uma igreja para adorar o Deus de vocês. Como eles falavam, Faraó fala, vocês não precisam de um lugar exclusivo, vocês podem adorar aqui mesmo. Vocês podem render graça, vocês podem falar, e ainda pedir oração ainda. Esse pedido de oração dele aí não é mais do que nada uma hipocrisia. Porque então Moisés falou, então vou orar. Aí ele falou, não, então ora amanhã. Vocês podem olhar lá, está lá na Bíblia. Pode orar? Pode. Não, ora amanhã. Aí ficou mais uma noite com a praga. Podia ter recebido oração com a praga e ir embora. Tem gente que está desse jeito, meu querido. Quer ficar com a praga mais uma noite. Quer ficar com a praga mais uma noite. Mas hoje é noite de nós vencermos essa primeira proposta e dizer para o diabo, não, no mundo eu não vou sacrificar o meu Deus, eu vou sacrificar o meu Deus na casa que Ele preparou para mim sacrificar, para mim adorar, para mim exaltar, para mim glorificar o nome dEle. O que o diabo estava fazendo? Você não precisa sair de casa. Não era isso que ele estava falando? Vocês não precisam de andar longe, vocês não precisam de sair de casa para adorar a Deus. Irmão, eu vou te dizer uma realidade. Dentro de casa, você pode até fazer uma oração, mas você não consegue servir a Deus dentro de casa. Você precisa do calor humano, você precisa do calor dos irmãos, do povo de Deus, numa adoração conjunta, uma adoração juntos. Dentro de casa você não consegue. Você pode orar um dia, 2 dias, mas dali a pouco você vai diminuindo. Até acabar. Até vencer. Então, vocês não precisam de uma igreja para adorar a Deus. Aí, eu gosto disso aqui, já estou encerrando, meus queridos, as horas passam muito rápido. Não é as horas que passam muito rápido, é o tempo que é curto. Letra C, Moisés censurou a proposta de Faraó dizendo, não podemos sacrificar o nosso Deus com a abominação do Egito, com a abominação do mundo. Eu não posso, eu rejeito. Eu não posso ser crente e não posso ser crente ao mesmo tempo e mundano ao mesmo tempo. Eu tenho que rasgar uma das duas identidades. Eu não posso ter duas. Lembra quando Jacó, ele tinha duas identidades.
Você pode ver na história de Jacó que ele era taxado de enganador, de tudo mais. Mas o dia que ele encontrou com Deus, no Val de Jaboque, Deus falou: hoje eu mudo a tua identidade. E não precisou de mais nada. O anjo foi lá e só deu um cutucado na coxa de Jacó, e a coxa doeu, ele saiu desse jeito, ó, mancando. Aí todo mundo olhava: o que foi, Jacó? Lutei com o anjo. Deus, era o sinal que Deus deixou: mudei tua vida. Você não vai chamar mais Jacó, tu vai chamar Israel. Só que o inimigo não quer isso, meus queridos. Então veja bem, Moisés censurou a proposta de Faraó, dizendo: nós não vamos adorar aqui não. A igreja não pode ter comunhão com o mundo, e nem usar nada do mundo para adorar a Deus. A igreja não pode ter comunhão com o mundo e não pode usar nada que o mundo tem para oferecer para ela. Podia ler para mim Isaías 30, para nós encerrar, meus queridos. 30 e versículo 2. Olha aí, ó, que diz: a igreja não pode ter comunhão com o mundo, e nem usar nada do mundo para adorar a Deus. Aí Deus vai lá e usa o profeta Isaías dizendo, 30 e versículo 2. O que desce ao Egito, sem consultar, buscando refúgio em Faraó, abrigo à sombra do Egito? Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e abrigo na sombra do Egito em confusão. Ai dos que descem ao Egito, para quê? Pedir socorro para quem? Para o Faraó. Então, quando você vê isso aqui, que desce ao Egito, o Egito é o que mesmo? O quê? O mundo. E Faraó é quem? Oh, então, peraí, está descendo no mundo para pedir socorro para o inimigo? O mundo é inimigo de Deus. Ou não? Quando eu falo mundo, irmãos, vocês já sabem, é o sistema que o mundo tem implantado. Porque o mundo inverteu tudo, hoje é tudo ao contrário. O que é certo hoje é errado, o que é errado é certo. Então, o sistema do mundo, Deus abomina. O mundo é inimigo de Deus, portanto, você vê que eles estão querendo fechar a igreja, querendo tudo isso, porque são inimigos de Deus. Aí Deus fala: ai dos que descem ao Egito para pedir socorro, que descansa no braço de Faraó, na força de Faraó. Irmão, a igreja nunca precisou de auxílio do mundo. A igreja nunca precisou copiar nada do mundo. A igreja nunca precisou de buscar ajuda do mundo. Nós não precisamos de ir lá no mundo: ai, faz uma música evangélica para mim aqui. Deus tem homens e mulheres inspirados dentro da casa dele para levantar, para poder escrever, para poder fazer a obra dele aqui nessa terra. E por último, nós não podemos ter comunhão com o mundo e nem usar o que o mundo tem. Isaías 31, 1. Já estou encerrando, irmão, falta 2 minutos. Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito e buscam de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são mais fortes, mas não atendem para o Santo de Israel, e nem buscam ao Senhor. Irmãos, quantos pastores? É lógico que nós precisamos de autoridade, de estar no poder para ajudar. Mas quantos que já deixou de confiar no Senhor e coloca sua confiança em homem? E desce lá: nós precisamos da ajuda, gente, nós precisamos da ajuda. Eles são nossos inimigos 4 anos. Depois que vence os 4 anos, torna nossos amigos. Aqui, ó. Cascavel sempre foi Cascavel. Escorpião nunca vai deixar de ser escorpião. Mas eles vêm com uma lábia, parece que eles comem mel. No último ano do mandato, come mel e vem. Se eu ganhar... Ai, nossa, você viu que discurso? Ô, Herodes. E nós aplaudindo. Aí Deus fala: você está buscando socorro no Egito? Então vocês se viram. Tem mais um aí, 1 Coríntios 10, 21, e eu encerro, irmãos, porque eu vou parar nesse tópico aqui. 1 Coríntios 10 e 21. Olha aí para você ver.
1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Continua? 10, 21. É só isso. Olha aí, o que Paulo está falando? Ó, vocês não podem participar de duas mesas, não. Vocês não podem participar da mesa dos demônios e participar da mesa do Senhor. Quando fala da mesa fala do quê? De comunhão. Eu não posso participar da comunhão com os demônios, mas não tem demônio, vai estar lá no mundo. As coisas do mundo, está tudo cheia disso. Aí Paulo vem e fala que nós não podemos participar das mesas dos demônios e nem da comunhão com eles. E é o que Faraó quer. Não, ó, o senhor pode ir não precisa de ir na igreja, não. Você não precisa ir na igreja, não. Você é boa, você trabalha o dia inteiro, ficar a perna doendo, não precisa disso, não. Aí, você sabe que é mesmo? Aí escuta a voz do capiroto. Você sabe que é mesmo? Ficar a perna doendo. Ai. Aí vai viver a vida toda com a perna doendo. Devolve para ele. Que Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus.